Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou o Claudio Costa. Está começando a Estação Saúde deste sábado, 11 de fevereiro de 2017, no ritmo de Carpenters. Na mesa de áudio, Norival Santos. No estúdio conosco hoje, Dr. Tadeu Costa Martins, médico responsável pelo Espaço Mesoclínica. Vamos falar de saúde com qualidade de vida na boa alimentação. A boa alimentação é fundamental para a saúde, para a qualidade de vida. Esse é o tema do programa de hoje. Mas antes, vamos ao quadro Dicas Bioslab. Bioslab está realizando uma série de ações no litoral gaúcho, prevenindo e falando mais sobre as micoses provocadas na pele através do contato com a areia, essa época do ano. Então, vem daí, Patrícia. Olá, muito bom dia. Eu sou a Patrícia Alguim Chagas, bióloga, micologista, farmacêutica, responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje estou aqui no litoral gaúcho, falando diretamente da praia de Capão da Canoa, com mais um trabalho de ação social voltado aos cuidados e à prevenção para evitar o aparecimento de determinadas micoses que são muito comuns aparecer nesta época do ano. Então as micoses, elas estão no topo da lista das doenças de pele mais frequentes, principalmente em nosso país, um país de clima tropical, com grande frequência às praias, com muito sol, onde o suor e o contato com roupas molhadas são, dentre outros, os ingredientes certos para a disseminação das micoses. E existem diversos tipos de micose de pele, mas a da praia, ou também conhecida como pitiríase versicolor ou pano branco, é a mais frequente delas. E a pitiríase versicolor, ela é uma micose, mas ao contrário do que se pensa, ela não é adquirida na praia ou na piscina. O fungo causador da doença habita a pele de todas as pessoas. Em algumas delas, ele é capaz de se desenvolver, provocando as manchas. E muitas vezes a doença é percebida poucos dias após a exposição da pele ao sol. Até porque, nas áreas da pele afetada pela micose, a pele não se bronzeia. E com o bronzeamento da pele ao redor, ficam perceptíveis as áreas mais claras, onde está a doença. E a pessoa acha que pegou a micose na praia ou na piscina. Entretanto, o sol apenas mostrou onde estava a micose. Então vem daí a crença de ser uma micose de praia. E as áreas da pele mais oleosas, como a face, o couro cabeludo, o pescoço e a porção superior do tronco, são as áreas mais frequentemente atingidas. E a doença pitiríase versicolor, ela se manifesta formando manchas claras, acastanhadas ou avermelhadas, que se iniciam pequenas e podem se unir formando manchas maiores. As lesões, elas são recobertas por fina descamação e às vezes só é percebida quando se estica a pele. E geralmente a pitiríase versicolor, ela é assintomática, mas alguns pacientes podem apresentar coceira. E a pitiríase versicolor também é uma micose que responde bem ao tratamento. E esse tratamento ele pode ser feito com medicamentos de uso sistêmico, via oral, através de comprimidos, ou medicamentos de uso tópico, local, sabonetes, shampoos, loções, sprays ou cremes, dependendo do grau e comprometimento da pele. Então, devido a ser uma doença causada por um fungo que habita normalmente a pele, é possível a micose voltar a aparecer, no caso, mesmo após o tratamento bem sucedido. Em alguns pacientes, a pitiríase versicolor pode ocorrer de forma recidivante, voltando a aparecer, como havia falado, logo após o tratamento. E estes casos exigem cuidados especiais para a prevenção do retorno da doença, cuja orientação pode ser dada pelo profissional
farmacêutico. Eu gostaria de salientar a importância da realização do exame micológico direto, análise microscópica das escamas retiradas da pele. E o exame micológico direto, ele é realizado no raspado da lesão, após a clarificação das escamas, através da adição do hidróxido de potássio, geralmente numa concentração de 20%, e é permitido, então, a identificação das estruturas típicas do micro-organismo fúngico, que é compatível, então, com a pitiríase versicolor. Lembrando que, do ponto de vista farmacoterapêutico, a pitiríase versicolor, sendo uma infecção superficial, ela deveria ser tratada com medicamentos de uso tópico. Entretanto, alguns pacientes defendem outro ponto de vista. Então, para eles, o tratamento com medicamentos de uso tópico pode trazer muitas desvantagens, como o tempo necessário e a dificuldade na aplicação do medicamento em grandes áreas afetadas, especialmente na região do tronco. Mas, se necessário, pode-se fazer o uso dos medicamentos de uso sistêmico, medicamento oral através de comprimidos. Essa é a dica de hoje do Laboratório Bioslab. Eu sou a Patrícia Guinchagas, profissional bióloga, farmacêutica, micologista, responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje falando aqui de Capão da Canoa, com mais um trabalho de ação social voltado aos cuidados e à prevenção para justamente evitar o aparecimento de determinadas micoses que são muito comuns nesta época do ano, no verão, e principalmente aqui na praia. Então estamos com esse trabalho de orientação para os veranistas. Até o próximo sábado, dia 18 de fevereiro, com mais um quadro Dica Bioslab. Desejo a todos um excelente final de semana e um grande abraço a todos vocês que acompanharam mais uma programação. Este foi então o quadro Dica Bioslab com Patrícia Guinchagas do Laboratório Bioslab. Lembrando que o Laboratório Bioslab está realizando uma ação social no litoral gaúcho, com orientações sobre cuidados e prevenções para evitar o aparecimento das micoses de pele tão comum nessa época do ano, época de praia, época de sol, aquele excesso com areia. Então, só ficar ligado nas dicas da Patrícia Guinchagas do Laboratório Bioslab. Como falei no início do programa, o assunto hoje é alimentação saudável, qualidade de vida. No estúdio conosco, o Dr. Tadeu, responsável pelo Espaço Mesoclínica. Espaço Mesoclínica, para quem não sabe, fica na Florencio Gartua, 429, o telefone é 3333-1528. Fácil de chegar, fácil e prático para estacionar também. Dr. Tadeu, bom dia, bem-vindo novamente à Estação Saúde. Bom dia. Semana passada, a dica do amigo foi sobre diabetes, né? Diabetes que tem tudo a ver com a boa alimentação. Tem tudo a ver, tem só a ver praticamente. Eu já tenho de cara uma questão do ouvinte aqui, é o uso do cereal na alimentação. Bom, essa semana eu estava lendo um livro do David Ludwig. O David Ludwig é um nutrólogo americano da Harvard, da universidade mais famosa do mundo, e que se dedica exclusivamente à alimentação e os problemas produzidos pela alimentação. E uma frase que me chamou muita atenção, eu não me sai mais da cabeça, que ele diz o seguinte, que comer um pote de cereais matinais, isso que a gente gosta de dizer, isso aqui é o saudável cereal, vai comer um pote de cereais matinais sem açúcar, do pescoço para baixo, ele diz, é a mesma coisa do que comer um pote de açúcar sem cereais matinais. Ele diz que do pescoço para baixo o efeito é o mesmo, só tem diferença no paladar. Que comer açúcar e comer cereais tem gostos diversos, mas o efeito maléfico para o organismo, porque tudo é açúcar, é isso que ele quer dizer. E as pessoas ainda comem cereais matinais com açúcar. Então o efeito, eu já digo, maléfico, é duplo. E estes cereais que se tornaram a base da alimentação no mundo inteiro, são os responsáveis pela produção de um sem número de doenças, entre as quais o diabetes tipo 2, que nós temos uma epidemia. Hoje nós temos epidemia de diabetes tipo 2. Então, os cereais são impróprios para a alimentação humana.
E possivelmente são impróprios para alimentação animal também. Mas nós estamos falando de humanos. Por exemplo, se nós pegarmos vamos supor que eu tenho lá em casa um macaquinho de estimação. Se eu começar a dar cereal para ele vai adoecer, ele vai ficar obeso e diabético. Se eu der isso para o meu cachorro, ele vai ficar obeso e diabético. Se eu der isso para o meu gato, ele vai ficar obeso e diabético e vai ter câncer também. Porque a obesidade, o diabetes também estão interligados ao câncer. Por quê? Porque o alimento preferido do câncer é o açúcar. E o cereal nada mais é do que açúcar. Então, quanto aos cereais, a minha dica é procurar não comê-los, porque eles são todos errados para a alimentação humana. Pergunta que chega aqui da ouvinte Priscila de Grataí através do 9936609. Ela pergunta o seguinte: existem alimentos anti-inflamatórios? Existem alimentos anti-inflamatórios, assim como existem alimentos inflamatórios. Por exemplo, os cereais são alimentos inflamatórios. Os açúcares são alimentos inflamatórios. Os alimentos anti-inflamatórios são, principalmente, os coloridos. As frutas vermelhas são alimentos anti-inflamatórios. O brócolis, por conter o brocolinol e, entre aspas, a curcumina, é um alimento muito anti-inflamatório. A moranga é um alimento anti-inflamatório. Então nós poderíamos citar uma série deles. O tomate é um alimento anti-inflamatório. Esses bem coloridos, bem vermelhos. O pimentão é um alimento anti-inflamatório. Nós temos que cuidar com o pimentão, porque o pimentão é o campeão nacional de agrotóxicos. O pimentão? O pimentão. É onde nós encontramos mais agrotóxicos. Isso sai nas listas aí de pesquisa sobre agrotóxicos. Porque ele é muito suscetível às pragas. Então ele concentra mais. Ele é muito pulverizado. Então nós temos que cuidar da onde vem esse pimentão. Então teria que ser o pimentão orgânico, que infelizmente é raro e caro. Mas esses são os alimentos, realmente os alimentos anti-inflamatórios. Certo. E se fosse citar pelo menos, inflamatório? Um inflamatório a granola. É um dos mais inflamatórios. Eu diria que a melancia, pela quantidade de açúcar. Porque o que inflama no organismo? O que faz a inflamação? É a insulina. A presença de altas doses, de altas quantidades de insulina, faz com que esta insulina inflame os vasos sanguíneos. Ela vai produzir inflamação nos vasos sanguíneos. Quando eu digo nos vasos sanguíneos, é dos capilares até as artérias de grosso calibre. Então, toda a cadeia, eu diria assim, a cadeia venosa e arterial sofre os efeitos inflamatórios da insulina. E quando é que nós temos insulina em grande quantidade? Quando nós comemos açúcares. Então, existem algumas frutas que são praticamente açúcar puro. Por exemplo, a melancia é água com frutose. O que é a frutose? A frutose é o açúcar da fruta, que está em grande quantidade na melancia. E quando nós ingerimos uma melancia, por exemplo, só estou dando um exemplo, o nosso organismo produz uma grande quantidade de insulina para degradar, para desdobrar aquela glicose que entrou na corrente circulatória. E a presença da insulina se reverte em inflamação. Por isso que o diabético é um inflamado. Por quê? Porque ele tem insulina alta e tem glicose alta, permanentemente. A Thaís, do bairro Partenon, pergunta o seguinte: na higienização de vegetais e frutas e verdadeiro, lava com detergente neutro antes de deixar de molho ou no vinagre? Uma dica seria colocar... Eu vou dar duas dicas das melhores formas de lavar.
pega uma bacia, coloca água, primeiro lava na torneira para tirar as impurezas maiores, por exemplo, um pé de alface, uma alface que vai ter terra misturada muitas vezes, então faz a primeira lavagem na água corrente da torneira. Aí pega uma bacia, coloca água nessa bacia e iodo. Pinga iodo, 10, 15 gotas de iodo, até ficar de uma cor amarelo, é um amarelo amarronzado, né? E aí deixa a fruta ou a verdura nesta infusão de água e iodo por em torno de 10 minutos. Depois torna a lavar na água da torneira e come. Outra forma é ter em casa um aparelho pequeno de ozônio. Existem ozonizadores que a gente compra pela internet, no Mercado Livre, por exemplo, ozonizadores pequenos. O ozônio é um poderoso bactericida, virucida e fungicida. Ele mata vírus, bactérias e fungos. Então, ozoniza a água, deixa a entrada do ozônio na água junto com o legume ou com a fruta. Também por um espaço mais ou menos de 10 minutos. Então nós vamos ter a praticamente esterilização dessa fruta ou desse legume através do ozônio. Hoje nós estamos usando, se usa ozônio no lugar do cloro, para esterilizar a água da piscina. Se coloca um aparelhinho de ozônio, ao invés de colocar cloro, que faz mal para a saúde, faz a água passar por um produtor de ozônio e ele ozoniza a água da piscina e evita a colocação de cloro. Então é uma forma muito boa de esterilizar os vegetais. Hoje estamos falando da boa alimentação na qualidade de vida. Uma questão que fica já para a volta dos comerciais, doutor Tadeu, esclarecer para a gente. Gorduras saudáveis nos alimentos existem? Já voltamos com Estação Saúde. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Nos embalos de sábado à noite. Neste sábado tem Inter e Caxias no Beira-Rio. O jogo é às 9 da noite. Mas você vai curtir no balanço da narração de Marcos Couto toda a emoção de mais um duelo do Gauchão 2017 no FM 94,9 e AM 640. Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sanar Farmácias, Porto Travel 51. Apoio Dipebor, Sinosserra Consórcios, De Pascoal, Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, FAC Materiais de Construção e Tigre, Marpa Marcas e Patentes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde.
Estação Saúde falando de saúde e qualidade de vida. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Agora, se o assunto for qualidade da água, não esqueçam, água não pode ter gosto nem cheiro. Se tiver, desconfie. Dica Walter Sul. Ligue hoje mesmo 3231-4567 e adquira seu purificador e mineralizador de água Water Sul 3231-4567. No Estação Saúde de hoje o tema é boa alimentação na qualidade de vida. Os ouvintes podem participar através do 993660949. Esse é o número do WhatsApp. Estamos recebendo no estúdio o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins, do Espaço Mesoclínica. Lembrando, do Espaço Mesoclínica, Florencio Gartua 429, telefone 3333-1528. Antes do Dr. Tadeu falar sobre as gorduras saudáveis nos alimentos, se existe ou não, eu queria fazer uma colocação para ele que é a seguinte. Dr. Tadeu, a importância dos alimentos no hormônio. Isso é muito importante. Aliás, nós temos que... Vamos começar um parágrafo antes. A importância do hormônio no ser humano e a importância dos alimentos na manutenção hormonal. Então nós temos alguns alimentos que coincidentemente são os anti-inflamatórios. As frutas vermelhas, os alimentos vermelhos, amarelos, que tem muito pigmentados, o pimentão novamente, o brócolis novamente, a couve-flor novamente. São alimentos que juntamente com as proteínas são alimentos que ajudam a manter altos níveis hormonais, que são de fundamental importância para a manutenção da saúde humana ou animal. Se nós tivermos hormônios em dia, se nós tivermos hormônios mais altos do que baixos, e isso é uma característica da natureza, reduzir os hormônios à medida que a gente envelhece. Então os homens vão perdendo a testosterona, e quem é que perde mais rápido a testosterona? Quem comeu muito cereal, quem comeu muito arroz, quem comeu muita batata, quem comeu muita massa e ficou gordo. Porque esses hormônios são consumidos praticamente pelo metabolismo errado. A pessoa ficou obesa, normalmente um obeso tem testosterona baixa. A maioria dos obesos tem testosterona baixa. A maioria, os homens obesos, e além da testosterona baixa, ele tem estrógeno alto. O estrógeno alto não é interessante para o homem. Ele começa a formar caracteres femininos, como ter mamas. Tu olha um homem caminhando na praia, o cara meio gordinho, olha, ele tem mama. Aquela mama não é gordura, aquela mama é produzida pelo aumento do estrógeno. Tá? Então, por quê? Porque os hormônios, a testosterona está baixa ou está se transformando em estrógeno. E os alimentos são importantíssimos. O alimento, o exercício físico. Tá? E nós dependemos da proteína para tudo. Nós somos animais que precisam de alto consumo de proteína. E aí, já antecipando a tua primeira a pergunta do bloco anterior sobre as gorduras saudáveis, nós precisamos de gordura. Nós não podemos viver viver de carboidratos sem gordura. Então eu vejo, por exemplo, uma propaganda que tem numa rádio aí que faz propaganda de uma panela, que essa panela é maravilhosa porque ela tira toda a gordura do alimento. Isso não é interessante para o ser humano. Nós precisamos, não é a gordura que vai entupir o vaso. O que vai entupir o vaso é o carboidrato. Né? E nós precisamos de gordura saudável. E quais são as gorduras saudáveis? Agora, sentem-se. Vocês estão sentados aí, do outro lado, ouvindo o rádio. Uma gordura saudável é a gordura animal. A gordura, por exemplo, do gado é criado em pastagem. Já a gordura do gado criado em confinamento, com ração, já não é uma gordura saudável. A gordura do gado criado livre, ela tem altas doses de ômega 3. E é uma gordura saudável, e é uma gordura estável. O que é uma gordura? Quais são as gorduras mais estáveis? São aquelas que, depois de aquecidas, se derretem, quando aquecidas, e quando resfriadas novamente, voltam ao seu estado original. E quais são essas gorduras? A gordura animal, a banha, o óleo de coco,
A manteiga. O abacate é saudável? O abacate tem óleos saudáveis. A manteiga é uma gordura saudável. Por quê? Porque ela é estável. Ela é saturada, mas ela é estável. Então, e os óleos, o azeite de oliva extra virgem é dos mais saudáveis, o óleo de coco é dos mais saudáveis, e as gorduras contidas nas nozes, nas castanhas, no abacate, essas são gorduras saudáveis e que ajudam, continuem sentados, e que ajudam a emagrecer. Nós não podemos emagrecer tirando toda a gordura. O Gabriel de Viamão pergunta, o alho é anti-inflamatório? O alho é anti-inflamatório. E o Adriano, do Menino Deus, pergunta se a reposição hormonal engorda. Não, pelo contrário. Uma boa reposição hormonal, vamos olhar, por exemplo, vamos dar um pequeno exemplo. Quando é que normalmente uma pessoa engorda? A partir de que idade? A partir dos 35, 40 anos, e quanto mais, 50 mais, as mulheres depois de 50 praticamente todas engordam. E o que aconteceu com elas? Elas perderam os hormônios na menopausa. O homem que está barrigudo, não é só pela alimentação, mas também porque nós perdemos um hormônio anabolizante. Né? O que é o anabolizante? Que tem produção celular. Né? Então, a reposição hormonal, feita com hormônios adequados, ajuda no emagrecimento. Obviamente que isso tudo faz parte de um plano que começa pela alimentação saudável, mas não o saudável que se conhece por saudável, recheado de cereais. E vem com aquela observação também que o amigo já fez em outros programas, que vem o desânimo, a perda hormonal, aí o cara entra de sedentarismo, aí não caminha mais, aí ele tem lá a sua dose de impotência, tem a sua dose de vontade. É como o cachorro castrado. Cachorro castrado gosta de ficar do lado do dono, em cima do pelego. Não gosta mais de procurar a cadela. Dr. Tadeu, Espaço Mesoclínica, atendimento de segunda a sexta? Isso. Florencio Gartua? 429, o telefone é 3333 1528. Esse foi o Estação Saúde de hoje, falando de saúde, qualidade de vida com a boa alimentação. Dr. Antônio Tadeu Costa Martins, responsável pelo Espaço Mesoclínica. Você quer tratar, fazer aquela reposição hormonal, saber tudo sobre a alimentação saudável, uma boa estética também, odontologia, ou seja, o espaço realmente para cuidar da saúde e da qualidade de vida, né, Dr. Tadeu? Esse é o objetivo do Espaço Mesoclínica. Esse é o nosso objetivo, cuidar da saúde da população. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom final de semana para o amigo. Obrigado. Esse foi a Estação Saúde de hoje. Voltamos no próximo sábado. Bom final de semana a todos. Sem seus braços, vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei